Nos últimos dias, uma descoberta intrigante aconteceu na Polônia. Um antigo cemitério encontrado na cidade de Luzino revelou uma prática bizarra do século XIX, que foi adotada pelos antigos habitantes do local. 450 corpos foram encontrados perto de uma igreja em uma situação muito estranha. Todos estavam decapitados, com a cabeça decepada colocada entre as pernas e com vários itens considerados antivampiros. Os túmulos foram encontrados de maneira casual por trabalhadores que estavam alargando uma das ruas da cidade. Esse antigo cemitério descoberto havia sido construído no século XVIII, mas foi extinto em 1945 quando a igreja foi expandida. A imprensa polonesa informou que a maioria dos restos mortais que ficavam no local foram movidos nessa época, mas os corpos desses supostos vampiros foram negligenciados. As várias centenas de corpos foram encontrados exumados e aparentemente enterrados uma segunda vez. Isso se deve ao fato de os antigos poloneses terem medo da maldição dos vampiros, ou seja, dos mortos voltarem à vida com sede de sangue humano ou coisa parecida. Essa crença era comum na Europa, e por isso várias medidas eram adotadas nos enterros daqueles considerados mais propensos a serem vampiros. Nesse caso polonês, a medida adotada foi decapitar os corpos. O arqueólogo Maciej Stromski afirma que a desconfiança maior, nesse caso, ocorria quando uma pessoa da família de alguém que havia acabado de morrer adoecia gravemente. Em suas palavras, acreditava-se que se um membro da família da pessoa morta estivesse morrendo logo após o funeral, ele ou ela poderiam ser vampiro. O procedimento era o seguinte: o corpo do falecido passava pelo processo normal de enterro. Entretanto, após algum tempo, a sepultura era desenterrada e a cabeça do falecido cortada e colocada entre as pernas. Seria esse ritual o necessário para evitar o retorno da pessoa do mundo dos mortos como um vampiro. Além disso, uma moeda era introduzida na boca da cabeça decapitada. A crença polonesa dizia que os círculos de metal serviriam para selar a alma da pessoa e garantir um certo recurso financeiro necessário para fazer o percurso pela vida após a morte. Alguns tijolos também foram encontrados ali próximos. Essa não foi a primeira vez que um cemitério do tipo foi encontrado no país. Em 2014, 2 sítios arqueológicos foram revelados no sul e no noroeste da Polônia, justamente com essas características de sepultamento incomum. Neles, dentes haviam sido removidos, pedaços de pedra foram colocados na boca e pernas foram estacadas. Provavelmente, essa última prática se justifica com o objetivo de evitar que os mortos-vivos se levantassem. Como visto, decapitar os corpos não era a única tática antivampiresca, se pudermos dizer assim, adotada por antigos povos europeus. Titus Hilm, especialista sobre cultos vampiros, explicou que o costume da pedra na boca tinha um objetivo parecido com o da moeda, usada nos corpos de Luzino: fazer uma barreira sobrenatural entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. O estudioso da Escola de Estudos Eslavos e do Leste Europeu da University College, London, defende que os poloneses acreditavam que os vampiros nasciam. Isso se diferencia do senso comum nosso de acreditar que vampiros são feitos através de uma mordida ou algo do tipo. Abre aspas para o pesquisador. Os vampiros eram pessoas normais que podiam viver vidas normais, não aristocratas vivendo em castelos distantes. Os problemas só começaram quando essas pessoas morreram. Eles poderiam voltar a viver com suas famílias e até mesmo engravidar suas esposas. Muito antes do século XVIII, a Europa já temia os tais vampiros. Também, em 2014, foi encontrado na Bulgária o esqueleto de um homem do século XIII associado ao vampirismo. As criaturas mitológicas da noite, ou pelo menos as crenças nelas, eram populares na região dos Balcãs. O professor Nikolai Ovcharov escavava as ruínas no templo de Perperikon, a sudoeste da capital búlgara, Sofia, quando encontrou a ossada com uma estaca cravada na região do coração. Uma das pernas também havia sido removida.
Nicolai explicou que tal ritual era feito em pessoas que morriam em circunstâncias tidas como incomuns, como o suicídio. Até a primeira década do século XX, era comum que aldeias búlgaras apunhalassem os esqueletos. No caso da descoberta, o falecido era um homem de cerca de 40 anos de idade. A barra introduzida onde ficava seu coração pesava cerca de 1 quilo. Nicolai achou na região restos mortais de uma mulher e de uma criança que foram enterrados em uma pose semelhante à Maria de Jesus, na lendária cena do presépio. O enterro teria sido planejado desse modo para seguir uma superstição da época que pretendia espantar a peste bubônica. Podemos conferir que eram muitos os diferentes rituais existentes na Europa para evitar que os cadáveres se tornassem vampiros. Outra coisa que apresentava variações era a origem desses supostos mortos-vivos. Alguns povos acreditavam que os maus cidadãos viravam monstros. Outros pensavam que eram aqueles que tinham uma morte incomum, ou, no caso da Polônia, alguém que havia adoecido logo após a perda de um ente querido. Se estudarmos mais a fundo, sempre há uma razão para agrupar certas pessoas nesse estereótipo de possível vampiro. No caso da Polônia, pesquisadores da University of South Alabama descobriram indícios da maneira como a sociedade escolhia os predispostos ao vampirismo. Teorias indicavam que os forasteiros eram aqueles considerados possíveis monstros. Mas o pesquisador Leslie Gregorica e sua equipe descobriram que a maioria dos suspeitos, na verdade, vivia na mesma região. Conseguiram concluir isso através da comparação de restos mortais de 6 pessoas enterradas com rituais antivampiros com outros enterros comuns. Usando raios isótopos de radiogênicos de estrôncio, os cientistas analisaram os dentes do grupo. Com isso, descobriram que os supostos vampiros eram cidadãos locais, provavelmente mortos pela doença da cólera. Como as pessoas não conseguiam entender muito bem como as doenças se espalhavam, as epidemias acabavam tendo por explicações causas sobrenaturais. No caso da cólera, a explicação era o vampirismo. Foram esses vários fatores e crenças sobrenaturais sobre os mortos que inspiraram o mito do vampiro como o conhecemos hoje. Não só essas criaturas, mas há várias outras parecidas. No caso dos vampiros, geralmente estão bem associados ao consumo do sangue humano. Além disso, possuem dentes afiados ou presos para facilitarem a tarefa. Na grande parte das lendas, os vampiros são pessoas revividas após a morte, tradicionalmente se erguendo de suas covas ou caixões que contêm um pouco do solo de sua terra natal. Algumas características fazem bastante sentido terem sido retiradas de condições físicas dos mortos, como a pele pálida que os monstros geralmente possuem. Com o passar do tempo, características mais fantásticas foram adicionadas, como o fato de não possuírem reflexos ou sombras. Uma pessoa pode se tornar um vampiro de diversas formas, de acordo com as lendas. A feitiçaria é um dos modos, assim como cometer suicídio, ser contaminado por outro vampiro e até um gato pular sobre o cadáver de alguém. Alguns acreditavam que bebês nascidos com dentes podiam ser esses monstros. Crianças nascidas no Natal ou entre o Natal e a festa oriental da Epifania também levantavam suspeita. Apesar de não morrerem de velhice ou doenças, essas criaturas sobrenaturais podem ser destruídas ao terem uma estaca colocada no coração. Fogo, decapitação e a exposição ao sol também são métodos comuns citados em mitos. Além disso, esses seres são repelidos por alho, água corrente, água benta e objetos com características cristãs. Olha, gente, o imaginário é tão inventivo nessas histórias que até elementos extremamente cômicos são adicionados a esses monstros terríveis. Algumas histórias dizem que eles só podem entrar em uma casa se forem convidados e que podem ser distraídos com objetos como sementes e grãos, já que são obrigados a parar e contar cada um deles. Então lembre-se de guardar um pouco de arroz no bolso caso você tenha problemas com vampiros, tá bom? Ó, gente, brincadeiras à parte, coisas do tipo estão no imaginário popular desde a Grécia Antiga. Contos de cadáveres ambulantes que bebem sangue e espalham pragas
floresceram na Europa medieval em tempos de pandemia. Como o povo não entendia como as doenças infecciosas funcionavam, imaginavam que os primeiros alvos dos vampiros eram as próprias famílias. Provavelmente, os membros só adoeciam ou morriam porque tinham a mesma doença do falecido. E o mais incrível é que diversas características das lendas podem ter relação direta com doenças que hoje conhecemos melhor. Uma delas é a porfíria, doença que afeta a produção de enzimas das células do sangue e, assim, causam sangue na urina e sensibilidade dos olhos à luz. A pélagra, por sua vez, causa mudanças na espessura da pele e faz surgir lesões nas partes mais expostas ao sol. A raiva pode ser outra doença envolvida. Os sintomas envolvem aumento da irritabilidade, que em alguns animais podem resultar em mordidas que contaminam. A confusão sensorial provocada por essa doença também poderia explicar a aversão ao alho e à luz. Em suma, podemos entender que há explicações bastante plausíveis para a crença nesses seres. Portanto, o medo de sua vinda através dos cadáveres fazia com que diversos povos enterrassem seus falecidos de maneira não muito usual. É provável que achemos muitos outros corpos de supostos vampiros por aí e principalmente na Europa. Eles podem ter morrido e, de certa forma, terem sido presos em seus próprios túmulos. No entanto, a história deles ainda não acabou. Ao menos enquanto os pesquisadores quiserem saber mais. Obrigado por sua companhia. Até a próxima.